lição de número 5, nós vamos falar sobre esse tema, né? Tire um dia para descansar. Nós estamos falando sobre lições da palavra de Deus, a ética do Sinai, e o texto do livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, vai nos dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor o abençoou, o dia de sábado, e o santificou. Queridos, essa lição ela traz consigo um aprendizado acerca deste conturbado tema que às vezes chega a ser polêmico, porque o sábado ele ainda é guardado por alguns religiosos, né? Mas nesta manhã nós vamos destacar o que a palavra de Deus fala acerca deste ensinamento, né? Por que o sábado ele foi descrito nesta maneira por Deus para ser um dia de descanso? O sábado no Antigo Testamento ele era solenemente guardado por todos os hebreus, por todo Israel, até o cativeiro. Depois da volta do cativeiro, quando ocorreu, muitas coisas a gente observa lendo a história, muitas coisas mudaram, porque o cativeiro foi um período difícil para Israel. Então, depois da volta do cativeiro, muitas coisas mudaram na história de Israel, e cerca de mais ou menos 150 anos antes de Cristo, nós vamos conhecer uma das seitas que se levantaram naquele tempo, chamada a seita dos fariseus. Essa seita, quando ela foi levantada, na época, na sua origem, isso você pode consultar os livros de história que vão falar um pouco mais profundamente sobre isso. Mas quando essa seita ela foi fundada, levantada, é mais ou menos 150 anos antes de Cristo, observa-se uma coisa interessante em relação à seita dos fariseus. Estes fariseus, eles se juntaram com os escribas e eles fizeram uma espécie de reinterpretação da lei do sábado.
eu vou repetir, eles fizeram uma espécie de reinterpretação da lei do sábado. E nessa reinterpretação, eles colocaram muitas coisas dentro desta lei. Na verdade, eles pegaram o sábado e fizeram um adendo ao sábado, as restrições que já haviam sobre o sábado. E esse adendo acabou se incluindo 39 proibições, porque eles entendiam que na evolução houve também a necessidade de ter outras obrigações acerca do sábado, e como a lei não deixava muito bem esclarecido o que tinha que se fazer ou não fazer no sábado, eles pegam, fazem essa reinterpretação da lei e incluem nessa reinterpretação novamente mais 39 proibições nessa reinterpretação da lei. Então, nesse adendo, eles incluíram proibições de tarefas que não poderiam ser feitas no sábado. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles naquele momento, o texto bíblico diz que eles foram colher espigas, e eles estavam comendo, e o dia era sábado. E uma das regras que também nessa reinterpretação da lei foi colocada é que não poderia haver trabalho, não poderia se colher no sábado. Então, uma das regras era que não se podia colher espigas no dia do sábado. E eles, colocando esses 39 itens como tarefas que não podiam se fazer no sábado, isso causava nas pessoas que estavam observando, quem trabalhava ou exercia qualquer outra função dentro dessas 39 proibições, um certo espanto. E aí aonde a gente faz essa acentuação aqui, que a observação do sábado, ela acabou trazendo um transtorno, porque ao invés do sábado ser um sábado de bênção, porque o propósito de Deus em que o homem guardasse o sábado é que o sábado fosse um sábado de bênção, um sábado onde as pessoas procurassem a Deus, glorificando, exaltando, A proposta do sábado era para que o sábado fosse um sábado para Deus, Só que o sábado, ele perde este sentido, porque a proposta que Deus havia feito lá atrás era para que o dia do sábado fosse um dia de descanso. Eu vou repetir: um dia de adoração, um dia de bênção. Na verdade, o sábado, a proposta de Deus é que ele fosse um dia de paz. Inclusive, em Marcos capítulo 2, versículo 26 e 27, vamos ler. Marcos, Evangelho por Marcos, capítulo 2, versículo 26 e 27, olha o que diz aqui, Senhor.
a epígrafe na sua Bíblia. A epígrafe são aqueles títulos que estão acima dos versículos que vão ser lidos. Olha o que nós encontramos aqui na epígrafe: Jesus é o Senhor do sábado, né? Olha o que diz aqui o verso 26: como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, a habitar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado, né, quando Jesus chegou lá e encontrou estas 39, me desculpe, né, não estou com demagogia, mas quando Jesus encontrou aquelas 39 regrinhas, Jesus, ele está iniciando o seu ministério, e ele fica surpreso por conta dessas regrinhas que foram, né, colocadas em cima de uma lei que tinha um propósito. Essas regrinhas, Jesus fica surpreso, né? Porque Jesus vai observar uma coisa que você, que talvez esteja me ouvindo hoje pela primeira vez falar desse tema, essas regrinhas, na verdade, elas vão mostrar uma coisa que talvez fica assim obscura, mas Jesus vai denunciar que, na verdade, eles estavam trazendo para o povo um jugo, aonde Deus já abolia isso nas leis anteriores que nós já ensinamos aqui, que é a idolatria. Veja que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, que era justamente o que estava acontecendo. Porque Jesus está colocando agora aqui em xeque a idolatria. Então, eu vou repetir o que está escrito no verso de número 27. O sábado ele foi estabelecido por causa do homem, quer dizer, dar ao homem a necessidade de uma restrição, primeiro com o objetivo que o homem descansasse e também tivesse um momento de paz para com Deus e o Senhor. Mas veja que os homens, que justamente é o que o Senhor está dizendo, não o homem por causa do sábado, há agora um acréscimo de 39 regrinhas, aonde coloca um jugo sobre o homem. E Jesus colocou aqui em xeque a idolatria que havia entre eles pelo dia de sábado, porque o que Deus tinha estipulado era um mandamento. Então, se era um mandamento, qual era o objetivo do Êxodo capítulo 20? Era que eles descansassem. Por exemplo, se era para descansar, o que é que diz o livro do Êxodo? Quando a gente vai estudar o Gênesis na criação toda, o descanso foi necessário, porque no sétimo dia após a criação, o que Deus fez? Deus ele descansou. Então, o exemplo para eles descansarem era que Deus descansou no sétimo dia, e eles deveriam lembrar justamente disso. Observe o que eu coloquei aqui nos slides. Qual era a razão do sábado? Veja que a razão do sábado
em Gênesis 2, verso 1 e 2, é que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Se Deus descansou de toda a sua obra, aí tem princípio. Em tudo que nós fazemos por Deus em relação à sua vontade, há princípios. E o princípio de descansar no sábado é porque antes que houvesse a lei, olha lá, antes que houvesse a lei, Deus abençoou o sétimo dia. E Ele abençoou o sétimo dia. Olha só, em Êxodo capítulo 16, verso 26 e 29, veja que o maná, ele não deveria ser colhido no sétimo dia. Ora, isso é antes da lei, antes do decálogo. Êxodo capítulo 20, pronto, agora é a lei. Verso 8 a 11, que eu li agora há pouco, o sábado ele é incorporado. Veja que isso praticamente não é ensinado, mas o sábado é incorporado agora no decálogo por conta do princípio lá do Éden, porque foi um mandamento no Sinai. Veja que Deuteronômio capítulo 5, verso 12, ele vai dizer que um memorial da libertação é registrado como a libertação da escravidão. Marcos capítulo 2, que li agora há pouco com vocês, verso 27, vai ensinar que o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então fica fácil entender que esse comportamento, de Jesus acabou contribuindo para que os apóstolos eles ficassem à vontade para trocar a guarda do sábado pelo domingo. Vejam que no segundo slide nós vamos ver a extensão do sábado no Antigo Testamento. Ora, Levíticos, quando estudamos, nós vamos aprender algumas regras. Por exemplo, 25 de Levítico, do verso 1 ao 7, nós vamos aprender sobre o ano sabático. Do verso 10 ao 12, o ano do jubileu. Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36 ao 21, até que a terra se agradasse dos seus sábados, e aqui vem uma observação, um resumo do versículo, até que os 70 anos se cumprissem, Jeremias 25, do verso 11 ao 12, e Daniel capítulo 9, do verso 1 ao 2, esses 70 anos de cativeiros, eles são confirmados. E nós vemos aqui a extensão do sábado no Antigo Testamento. No livro do Êxodo, capítulo 31, do verso 14 ao 15, a desobediência quanto ao sábado, ela tinha punição. E qual era a punição? Quando não se mantia a guarda do sábado, a pessoa pagava com a própria vida. Agora olha o que eu coloquei aqui no segundo slide para vocês aqui. O sábado no Novo Testamento. Olha o que Jesus faz aqui. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Jesus ele vai curar uma mulher e o dia era sábado. Em Lucas capítulo 6, no verso 11, Jesus cura um homem com a mão mirrada e o dia era sábado. No verso 9, vem uma pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal em qual dia? Sábado. Jesus ele vai
pegar essas 39 regrinhas, que é justamente o que não se ensina. Jesus, ele não está colocando no sábado uma violação de guardar. Peraí, se Jesus é o Senhor do sábado, por que ele não pode curar no sábado? Se ele é o Senhor do sábado, por que ele não pode, através dos milagres, exaltar o nome do Eterno? Não parou por aí. Existem muitas menções, como em Lucas 14, do verso 11, Jesus cura um homem hidrópico no sábado. E no verso 3 há uma pergunta: é lícito ou não curar no sábado? Em João capítulo 5, do verso 1 ao 9, Jesus cura o paralítico de Betesda no sábado. Lembra aquele paralítico que está ali, querendo ser jogado? Que dia que é? Sábado. Em Marcos capítulo 2, verso 28, Jesus, ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Ora, a guarda do sábado pelo domingo, de denominado domingo, através da igreja, no outro slide você vai ver que o domingo ele passa a ser o 7º dia dos cristãos. E aqui temos algumas situações que ocorreram na igreja primitiva, como Paulo, que escreve em 1 Coríntios capítulo 16 e verso 2. Vamos ler. É que não tem como ler todos os versículos, mas as referências estão aí, né? 1 Coríntios, abra sua Bíblia, é importante que você acompanhe a leitura. Coríntios 16, verso 2, olha aqui, olha aqui o culto principal da igreja primitiva acontecendo aos domingos. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Isso aqui é menção do principal culto da igreja primitiva, que acontecia no domingo. Eu vou repetir, que acontecia no domingo. Que dia é hoje? Hoje é domingo. Não para por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7. Paulo está em Troade. Olha o que diz o verso 7. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana no nosso calendário? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem, no dia imediato, exortava-os. A palavra exortar é ensinar, com amor, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Será que era gostoso naquele tempo meditar nas Escrituras, meus irmãos? Não para por aí, existem outras referências, né? Eu peguei só as principais. Por exemplo, Colossenses. Vamos abrir a palavra de Deus, Colossenses capítulo 16, está aqui no slide, né? Tá.
Colossenses capítulo 2, verso 16, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Está escrito. Verso 17 vai explicar por quê. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então entenda que o domingo, o sétimo dia dos cristãos, ele passa a ser agora para nós um dia como sempre foi o propósito de Deus, o dia do Senhor, um dia de bênção, um dia de descanso, um dia que estamos verdadeiramente voltados para o Senhor. E é o que justamente eu estou fazendo aqui nesse domingo. Estamos mencionando a palavra, estamos estudando a palavra, mas antes disso nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, nós já apresentamos a semana para o Senhor, nós já acabamos de adorar a Deus. Então tudo isso é o propósito de Deus. Só que existe uma situação aqui que não dispensa o comentário, é necessário se fazer, porque se é um dia de descanso, nós vamos aprender que Deus olha para o homem e vê limitações no homem. Eu vou repetir: Deus olha para o homem e vê limitações na vida do homem. No próximo slide eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Existe a necessidade de se descansar. Em alguns sites de saúde, eu coloquei apenas alguns aqui que eu quero mostrar. Você vai entender a necessidade, a importância de se descansar. Veja que nesse site, esse primeiro que está aqui no slide, fala da necessidade de saúde, porque descanso está vinculado à saúde. Saúde mental, saúde no corpo. Veja que ele traz consigo, nessa epígrafe do site, para falar e comentar sobre a matéria, a epígrafe diz assim, epidemia de cansaço. Opa, peraí, epidemia está vinculada a doenças gravíssimas que são transmitidas principalmente de um indivíduo para o outro. E o site coloca aqui essa epidemia como cansaço, como se o cansaço passasse de uma pessoa para o outro. Então o site diz assim, epidemia de cansaço, o mundo está sem energia. Ora, se eu fosse falar aqui de descanso, você vai observar que Deus não fala só sobre descanso na sua lei, quando ela começa agora a ser descrita e vivida pelos hebreus, só para o homem. Havia também a necessidade de descanso na terra. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou ter que explicar com muitos detalhes. Mas veja que o homem, ele precisa de quê? Ele precisa de descanso. Ele precisa parar. E esse site já alerta que há um descuido do homem, porque hoje, no século 21, o homem ele está numa corrida desenfreada, atrás de recursos, porque ele vive essa propaganda que é veiculada, que acaba ensinando que essa corrida ela tem que ser de certa forma, acelerada. Ela, se já é uma corrida, ela tem que ser acelerada.
nada, atrás de quê? De recursos, atrás de quê? Disso e daquilo, e o homem não para. Eu disse aqui no culto de ensino, e ele já está hospedado, no YouTube, na minha página, no meu canal, eu comentei sobre justamente isso. O homem, ele está numa corrida tão desenfreada que ele não para se alimentar com alimento. Lembra que eu falei? Isso está nessa mensagem que eu trouxe agora, nessa última sexta-feira. Tudo que é industrializado nunca foi alimento. Tudo que é industrializado não é alimento. E veja que o homem nessa corrida, ele não tem tempo para parar para fazer uma alimentação saudável. Então ele passa a comer qualquer coisa. Come o lanche da esquina, come ali o lanche que é vendido ali, mas ele está deixando de introduzir alimentos saudáveis, e é por isso que acaba acontecendo em algum momento da sua idade fatores aonde ele acaba perdendo o que ele tinha, que era a saúde. Nunca se viu no tempo em que estamos vivendo, de 20 anos para cá, tantas pessoas diabéticas, porque a introdução principalmente de refrigerantes que trazem consigo um percentual assustador de açúcar na sua composição, levam as pessoas agora a estar forçando o pâncreas, forçando outros órgãos a trabalhar de uma maneira tão assustadora, que vai chegar uma hora que o órgão não dá conta de dar todo aquele necessário ao corpo do homem. E é por isso que a gente vê crianças. Eu tenho um amigo que o filho dele na época não tinha nem 12 anos de idade, foi diagnosticado com diabetes. Introdução de refrigerantes, bolachas recheadas, isso tem um equivalente de açúcar assustador. É só você pegar as embalagens, sabe aquelas letrinhas bem pequenininhas que você tem que pegar a lupa para enxergar? Você vai enxergar o que eu estou falando aqui. Então o homem, ele não para descansar, começa a fazer a introdução na sua cadeia alimentar de alimentos que não trazem consigo nutrientes e passam a ficar doentes. Ele passa a não ter energia mais para caminhar, passa a não ter mais energia para trabalhar, e ele fica doente. Olha só, no segundo slide aqui, do lado dessa página, do lado da página da epidemia, está um outro site. E esse outro site, ele fala, no anterior, ele fala sobre a geração que está ficando doente. Por causa do quê? Do excesso de trabalho. Ele está ficando doente por causa do excesso de trabalho. Ora, o trabalho é necessário. Todos hoje sabemos que há necessidade de desempenharmos uma função, ou aquela profissão dos sonhos, aquilo que a gente pretendia ou pretende ser, a necessidade de ter uma profissão. Só que você observa que hoje está uma corrida desenfreada em ser melhor, em ter uma atitude melhor. Eu até entendo que quando nós somos mais jovens, que nós estamos ainda estudando, a gente às vezes para poder passar no vestibular, a gente para poder passar naquele curso, a gente estuda, mas é um período. Agora, isso ser vinculado no dia a dia. Antes de passar o próximo slide, eu quero falar com você que está aqui me assistindo nesta manhã. Quantos pais não estão vendo, diante dessa corrida desenfreada, o crescimento dos seus filhos?
Mas a desculpa é essa, não, eu estou trabalhando para poder dar um futuro melhor. Vem cá, mas que lembranças essas crianças vão ter quando elas atingirem a idade maior? Que lembranças elas vão ter? Porque criança, eu vou te falar uma coisa que a psicologia explica: a criança, ela é como uma esponja. Sabe aquela esponja que tem um nome? Você sabe o nome dela? Eu não vou fazer propaganda aqui. Você mergulha ela na água e você vê que ela está seca, mas quando você mergulha ela fechada e você abre dentro da água, ela vai absorver a maioria da água que está dentro daquele recipiente. Criança é assim. O cérebro dela é vazio, não tem informação nenhuma. As informações são colocadas que nem vamos trazer aqui a situação de um disco rígido de um computador que não tem informação nenhuma. Então é começado a colocar informações, sistema operacional, e através do sistema operacional, o sistema operacional começa a receber ali vários outros aplicativos que hoje são mais chamados e mais publicados como aplicativo, mas no meu tempo eram programas que eram emulados, e ali a gente começava a trabalhar. A criança é um disco rígido, ela não tem informação nenhuma, ela vai tendo informação e aquilo é colocado na caixinha que ela tem aqui, de lembranças e recordações, porque ela vai se lembrar do que ela aprendeu para poder praticar. É por isso que a Bíblia ela traz uma recomendação sobre isso, porque ela diz assim: ensina o menino, em outras traduções, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela atingir a idade, ela não vai se esquecer, porque ficou na caixinha. Ela pode preferir não praticar o que aprendeu, mas o que está ali dentro está. Que lembranças o teu filho vai ter de um pai ausente, que até no dia de descanso, porque segundo a CLT, as leis trabalhistas, precisa-se haver um dia para que o trabalhador ele descanse, mas nesse dia ele pega um bico, nesse dia ele nunca está presente para acompanhar. Eu quero mexer com você. E nas homenagens que são realizadas na escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, onde o teu filho ele vai receber uma honra porque ele fez um trabalho, se destacou, ele está ali sendo ovacionado pelos amiguinhos, os pais dos amiguinhos estão ali, mas aonde é que está você? Por isso que essa geração está ficando doente, de pais adultos ausentes. Olha o que diz o segundo slide. O segundo slide é de um outro site que vai falar justamente da incapacidade de parar, porque algumas pessoas estão numa corrida tão grande que elas nem conseguem perceber que elas estão nessa corrida. Dormem pouco, não comem direito, não se alimentam na verdade. Então o site ele vai denunciar que essa incapacidade de parar é uma forma de depressão, a doença do século 21. Em algumas lições nós aprendemos recentemente sobre a depressão. A depressão é um mal que tem causado espanto nos especialistas, porque essa doença ela não estava sendo assim tão assustadora como ela está, porque pessoas às vezes ficavam deprimidas porque tinham às vezes algumas situações vinculadas à sua vida, como a perca, a ausência. Mas note que agora as pessoas que estão agora ficando depressivas são pessoas realizadas na vida, pessoas que chegaram no topo, na realização, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem o que querem, mas estão depressivas. Sabe o que uma das causas que leva à depressão? É a ausência da presença.
da família. Porque tem uma coisa que o dinheiro nunca comprará. Tem uma coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro, ele pode comprar viagem, pode comprar objetos, pode comprar imóveis, mas uma coisa o dinheiro nunca comprará, que é a alegria de você ter uma família. Dinheiro não compra felicidade. Pode proporcionar momentos de alegria, mas a verdadeira felicidade não é aquela que eu tenho um banquete, todo tipo de comida dentro de casa. É aquela de olhar nos olhos, mesmo tendo pouco, mas ter a alegria de ter do lado quem verdadeiramente a gente ama. A gente ri de coisas tão simples, mas porque estamos valorizando, não são as coisas que perecem, mas as pessoas que verdadeiramente nós precisamos amar. É por isso que também na revista Isto É, que está ao lado dessa matéria da incapacidade de parar, a revista Isto É fala: trabalhar demais mata. Ora, eu chego à conclusão, terminando essa palavra desta manhã, desta lição de número 5, dizendo: tire um dia para descansar, que Deus, Ele me conhece tão bem, que Ele sabia que séculos após o homem estaria numa corrida tão grande, e Ele iria me colocar diante dos meus olhos e dos teus olhos a necessidade da gente descansar. Você pode estar falando para mim: mas eu não tenho dinheiro para viajar. Mas quem disse que para a gente descansar a gente precisa viajar para tão longe? A gente precisa às vezes sair de casa com a família. A gente precisa tomar um sorvete na esquina. Aquilo já é você rir, você parar em cima de um banco numa praça, ou parar na frente de uma praia no final de tarde, você começar a lembrar de coisas e começar a rir. Lembra o que eu falei anteriormente? Lembranças. A gente rir, a gente viver, a gente sonhar, a gente ouvir o que os nossos filhos pretendem ser e sonhar junto com eles. Sonhar, porque não é porque também atingimos uma idade que a gente não tem que sonhar mais. A gente precisa sonhar, porque enquanto estamos sonhando, estamos vivos. Porque a pessoa, a partir do momento, e anote essa frase para você nesse dia: quem deixou de sonhar, deixou de viver. Enquanto você sonha, você está vivendo. E eu conheço um Deus que não deixa os nossos sonhos morrer. Ao contrário, Ele sonha conosco, como Ele sonhou com José e muitos outros homens que sonharam com aquilo que pretendiam junto com Deus realizar. E eu finalizo nesta manhã esta lição importantíssima falando sobre o direito e a necessidade de descansar. Está na hora de parar e fazer uma avaliação de tudo. Será que compensa trabalhar tanto da maneira que alguns estão? Eu conheço homens bem-sucedidos que já partiram desta vida, que trabalharam tanto, deixaram casa quando morreu, várias casas, uma casa aqui, uma casa no campo, uma casa na praia, dinheiro, banco ali, banco lá, imóveis alugados. E ele dizia assim: não, eu vou deixar bens para os meus filhos, bens para a minha viúva. Para quê? Para promover o que causou quando morreu? Porque quando estava vivo todo mundo estava unido, todo mundo ali. Mas quando morre, a ganância pelas coisas que perecem nessa vida acabam trazendo
aquilo que não havia, que é a discórdia, a briga, a inveja, coisas que estavam no coração, mas nunca elas floresceram. Por quê? Porque havia união, concordância com todos. Agora que o pai não está, não, eu quero dividir os bens, não, eu tenho direito a isso, não, eu que tenho direito àquilo. Uma briga. Não adiantou ter trabalhado tanto. Nessa manhã, eu sou Paulo Pires e eu deixo essa mensagem de reflexão para você. Pare tudo, reavalie tudo que você está fazendo. Veja o que compensa e o que não compensa. Mas a gente precisa lembrar do que Deus lá na criação Ele estabeleceu. O sábado era um mandamento. E o propósito não era essas 39 regrinhas que foram colocadas. O sábado, ele foi criado para ser o dia do Senhor. E nós aprendemos que hoje nós não precisamos guardar somente o sábado. Nós precisamos guardar todos os dias. Porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, Ele é o Senhor de toda a minha vida. Por isso que Ele não é só o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, como a igreja se manteve de pé, adorando a Deus aos domingos. Mas o Senhor também é o Senhor da segunda, Ele é o Senhor da terça, Ele é o Senhor da quarta, da quinta, Ele é o Senhor de janeiro, de fevereiro, de dezembro, de 2018, 2017, 2016, agora, 2020, agora. Ele é o Senhor do hoje. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Se você puder ficar de pé, oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção a todos que nos assistem agora, sobre a vida de todos que aqui estão reunidos no nome de Cristo. Acabamos de aprender sobre o descanso, sobre o que realmente simboliza e representa o sábado, a necessidade de parar, de descansar. E eu peço nesta manhã, Senhor, abençoa a todos que precisam, meu Senhor, de parar e rever tudo o que já tem feito. O Senhor é o Senhor do sábado, mas o Senhor passou a ser o Senhor da nossa vida, e a nossa vida está regida pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. O Senhor é o Senhor de todos os nossos dias. O Senhor é o Senhor do amanhã, do agora, e foi também o de ontem, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, abençoa esta pessoa que está agora sendo confrontada por esta palavra, que ele possa parar e possa realmente rever tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que é necessário. Senhor, que possamos parar, rever tudo o que já foi feito, e a partir de agora tomarmos uma iniciativa. Primeiro, reconhecendo que é necessário darmos ao Senhor aquilo que é devido, e como igreja do Senhor nós precisamos do domingo adorar, exaltar, bendizer o seu santo nome, parar tudo que estamos fazendo e ver se há realmente a necessidade de estarmos nos esforçando tão grandemente ao ponto de não conseguirmos descansar nem sequer um dia da semana. Valorizar a família, valorizar os momentos bons que precisamos passar com a família, valorizar, Senhor, o sorriso, sabe, as brincadeiras, os momentos em família, Senhor, e acima de tudo, colocar tudo em tuas mãos, porque nós precisamos sonhar. Porque enquanto sonhamos, nós estamos vivendo, nós estamos vivos, nós pretendemos chegar.
E não tem coisa melhor do que chegarmos com o Senhor aonde pretendemos chegar. Por isso, Senhor, eu peço a tua bênção a todos neste dia. Peço a tua bênção a este que me assiste agora, que os seus olhos se abram para enxergar a necessidade que se faz, pois como bem a tua lição nesta manhã nos ensina, nós precisamos tirar um dia para descansar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que o domingo seja um domingo de paz sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus.